Olá, sejam bem-vindos ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder entrar na sua casa novamente. E hoje o programa está muito especial. Eu estou com um amigo de longa data, tem uma história fantástica. Não saia daí, eu já vou apresentar ele para você. Como eu falava, eu estou com o pastor Alessandro Tuleski. Alessandro, seja bem-vindo, é uma alegria. Alessandro não, vou chamar de Tuleski, que é como eu sempre chamo, né? Caramba, muito bom ter você aqui no programa. Muito bom, é uma alegria estar. Gostaria de cumprimentar você e a todos que estão em casa aí nos assistindo. É uma alegria estar aqui. Eu tenho certeza que nós vamos ter um tempo abençoado de muita comunhão e principalmente de muita edificação com tudo que a gente quer compartilhar com o Flávio, que é um grande amigo, e com vocês aí de casa. Tuleski, diga uma coisa, na realidade a gente sempre aqui no programa pedimos para os convidados contarem a sua história, e eu, como conheço a sua história já de um longo tempo, eu queria trazer essa história para o pessoal de casa. Então, eu queria que você começasse a contar a sua história. Primeiro, começando de quem é o Tuleski, né? Aquele polaco que nasceu na roça e tarará. Conta um pouquinho. Não, tranquilo. Na verdade, eu não nasci na roça, como o Flávio está brincando, né? Sou descendente de polonês, mas nasci em Curitiba e vim de uma família que não me deu um berço, um lar cristão, mas me deu uma estrutura familiar, né? Meus pais. E com 13 anos de idade eu acabei conhecendo a Cristo, por intermédio de uma namorada que era da igreja, e ali comecei a ter a caminhada cristã. Essa caminhada Deus foi me chamando, foi desenvolvendo talentos e dons na área da música, depois na área de liderança com jovens, depois parte pastoral também, e com o tempo foi desenvolvendo em nós, né, em mim e na minha esposa, que eu conheci depois de alguns anos ali na igreja também. Nós nos conhecemos, começamos a namorar e viemos a noivar, a casar, né? Estamos até hoje, graças a Deus, com um casamento abençoado por Deus. E ali Deus foi desenvolvendo, tanto em mim como na minha esposa, essa vocação para estar servindo a Deus. E nesse interim, nessa caminhada, nós começamos a ter um pouquinho de contato com avivamento, com reforma dentro da pessoa, com intimidade com Deus. E isso foi desenvolvendo na gente uma paixão, uma devoção e um envolvimento com Deus de uma forma diferenciada. Nós agimos na igreja como geralmente os cristãos começam a se desenvolver em várias áreas da igreja, mas também a gente começou a ter esse envolvimento com intimidade com Deus. E isso foi nutrindo fome, sede, desejo. Nós começamos a ser meio que, não querendo plagiar o título do livro, né? Mas começamos a nos tornar meio caçadores de Deus, assim, né? Mas era para estarmos nos nutrindo do mover, de mais intimidade, né? Isso nós estamos falando aí de 27 anos atrás. Ei, então, tempo bom. É tempo bom, né? Mas era um tempo de recursos escassos também. Verdade. As igrejas também estavam tentando se desenvolver nessa época. Então a gente tinha meio que cavar o poço, ir atrás e procurar. E nós começamos a achar algumas pessoas chaves na nossa vida, que foram mestres, foram pais espirituais, e a gente foi se desenvolvendo. Nós não imaginávamos que isso era um lastro, era uma base espiritual que Deus estava fazendo nas nossas vidas, pastor, para o que viria, para a batalha, para o embate que viria mais à frente. E assim nós nos desenvolvemos, passamos por alguns ministérios, onde foi agregando também conhecimento da palavra, conhecimento do reino, conhecimento do funcionamento do reino de Deus. E isso foi nos ajudando. Nós demoramos 8 anos para termos um filho. Né, nós desejamos muito esse filho e veio a Cacá daí. Aí você já vai entrar na Cacá, porque você tocou num ponto muito interessante e eu quero explorar um pouquinho mais isso, porque muitas vezes as pessoas fazem um projeto de vida, um projeto de crescimento espiritual, para que você alcance sonhos e situações no futuro, mas não entende que esse projeto ele é uma base, é uma fundamentação, ele é uma estrutura para que você possa suportar as situações que vêm, tanto boas quanto ruins, mas isso foi muito legal você ter falado, porque isso gerou uma força muito grande em vocês. É que a gente sempre espera o seguinte, né, Flávio? Espera estar na vida cristã
E aí, não que isso seja gerado pela liderança da igreja, mas a gente como pessoa, como ser humano, dotado de fé e expectativa, a gente vai criando uma ideia de que nós vamos viver a vida e não vamos ter nenhum tipo de situação mais crítica. Vamos ter aqueles problemas de sempre, uma dificuldade financeira, o carro que bate, às vezes um momento que não pode adquirir aquilo que quer ou não pode tirar as férias, aí a gente acha que isso são as dificuldades da vida, né? Na verdade, esses são os percalços. Uma falta de emprego Uma hoje falta que tá de muito, emprego que hoje é o caso muito comum. que às vezes desemboca um desespero terrível nas pessoas, né? E que não é o fim do mundo. Na verdade, às vezes é uma pedra que está vindo para você saltar para estar mais próximos de Deus. O problema é que às vezes a pessoa se afasta de Deus, né? Exatamente. O problema vem para te trazer, muitas vezes, o reflexo é te trazer mais próximo de Deus, às vezes leva você para mais para distante de Deus, né? Então, o que acontece? Essa expectativa que a gente tem como pessoa, ela nunca coloca dentro dos nossos planos o ingresso de uma tragédia. Uma diversidade. Uma diversidade e uma tragédia mesmo, né? Porque algumas situações são adversidades, mas algumas coisas são tragédias. São tragédias, exatamente. Né? Você pode perder um filho, você pode perder uma esposa, você pode perder um marido, e você pode ter uma tragédia, uma situação climática, por exemplo, uma enchente, um terremoto, um vulcão. No Brasil é pouco, não é comum, mas as enchentes são comuns. E aí vem aquela tragédia que muitas vezes acaba com toda a vida da pessoa e ela tem que reiniciar a vida dela. Exato. É essa tragédia que muitas vezes a gente não espera, Flávio. E aí eu tenho usado muito o testemunho da nossa da Karen, da Sônia, meu, para conversar com as pessoas sobre isso. Porque é no momento de tragédia que a gente é provado naquilo que a gente construiu. Exatamente. É o que a gente sabe mais ou menos sobre o batismo no fogo, que ensinam, né? Isso. Que quando vem o fogo vai ver se sobra ouro, prata e pedras preciosas e queima o barro, a palha e a madeira, né? Vai ser provado no fogo. Então, esse batismo não é muito fácil. Esse batismo no fogo não é muito fácil. Porque ele, além de provar a tua fidelidade com Deus, ele prova a tua estrutura familiar, prova a tua estrutura como ser humano, prova a tua estrutura como homem, né? A estrutura como mulher. Então, a gente tem conversado muito com as pessoas por causa disso. Como eu disse ainda agora, a Karen foi muito aguardada e ela, quando ela veio aqui igual a toda criança, né? Aquela criancinha enrugadinha, parecendo um joelhinho, né? Que os pais acham bonitinho, mas quem vai ver às vezes faz uma careta, é bonitinho, né? E foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi se revelando uma criança espetacular. Assim, não por ser minha filha, mas com 2 aninhos ela já comecei a desenvolver ela tocando bateria, ela já cantava assim, em tom, né? E com 3 anos ela já mudava de tom, ela já entendia o que era a altura da música, já me acompanhava em algumas músicas tocando na bateria, fora a criança que foi se desenvolvendo. Então, mais ou menos o que são as crianças de hoje em dia, né? Sim. Saem dentro da barriga da mãe, já às vezes com telefone celular já mexendo e mandando mandar um e-mail. Zap para todo mundo, né? Verdade. E então o que aconteceu? A Karen, nesse tempo, totalmente desenvolvida, uma bênção, caminhando assim com saúde plena, começou a apresentar um pouquinho de dificuldade na alimentação. Nós procuramos otorrinolaringologista. E a opinião foi assim sincera, falou que nós precisávamos fazer a extração da amígdala e da adenoide, porque ela estava com dificuldade de respirar e a amígdala, por ser muito grande, ela estava com dificuldade de comer alguns alimentos sólidos como carne. Pois bem, nós começamos a tomar todas as providências, todas as medidas necessárias e agendamos essa cirurgia. Nesse meio tempo, Flávio, aconteceram algumas coisas interessantes. Por exemplo, a cirurgia foi desmarcada por 3 vezes. Esse é um ponto muito legal que eu queria que você explorasse, porque vale a pena passar. Esse é um ponto que eu sempre converso, sempre falo para as pessoas, porque acontece o seguinte, foi um ponto que eu entendo que era uma sinalização de Deus, e eu não vi, e foi um ponto que gerou por muito tempo um peso de culpa na minha vida. Porque nós agendamos a primeira vez que nós fazemos a cirurgia, e ela teve uma febre, teve um mal-estar, e aí quando tem qualquer tipo de intercorrência, seja uma febre, seja uma gripe, um resfriado, nenhuma cirurgia é executada, né? É feita. Foi desmarcado. Uma segunda vez que nós marcamos, o médico que ia fazer, ele se esqueceu da cirurgia, e não foi. Foi cancelado uma segunda vez.
E a terceira vez nós estávamos lá, o médico foi também, só que não tinham agendado o centro cirúrgico, esqueceram de marcar o centro cirúrgico. E pela terceira vez, né, foi desmarcado, faltou só o galo cantar, para a gente entender o que estava acontecendo. Então eu entendo que eram sinais que Deus estava dando de que nós poderíamos deixar de fazer essa cirurgia e de que existia uma batalha por vir. Mas nós remarcamos, pastor, a quarta vez. Nessa quarta vez nós conseguimos executar o procedimento. O que nós não contávamos é que poderia dar alguma coisa errada. Aí você vai segurar um pouquinho, porque eu quero fazer um pouquinho não de suspense, mas eu quero frisar alguma coisa que você já disse aí, Alessandro, que muitas vezes o pai, a mãe não tem aquela percepção de que ele é o guardião, de que eles são os guardiões, os responsáveis pelos filhos. E, às vezes, algumas coisas acontecem para que a gente possa entender que Deus está querendo falar alguma coisa acerca daquela situação. Mas antes da gente entrar na questão da Karen, porque eu quero explorar isso no segundo bloco, eu queria que você explorasse um pouquinho dessa questão. Como que isso se deu em você? Eu sei que você vai contar a situação e depois, mas eu queria assim, o que isso despertou em você quando você remarcou de novo a cirurgia e houve um certo problema? Bom, simples. Eu quero falar diretamente para você que está nos ouvindo aí. Nós estávamos com o afinco, com a melhor intenção de estar cuidando da Karen, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua alimentação, e esse era um objetivo que nós estávamos realmente focando firme e com a certeza de que nós precisávamos fazer. Não tem nada de errado você estar preocupado com isso, mas o que nós aprendemos de toda essa situação, como o pastor Flávio falou, que nós somos os guardadores dos nossos filhos, eu acho que um dos grandes maus que estão vindo nessa geração da igreja é a questão da relatividade. Tudo é relativo e muitas vezes nada tem a ver com a situação. Eu queria dizer o seguinte, Jesus Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Ter aflição é um problema e ter bom ânimo depois da aflição é um desafio. É verdade. Então eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você é realmente o guardador do seu filho e sua filha. E você precisa, não só nessas situações de saúde, mas em todas as situações da sua vida, você precisa estar atento aos sinais de Deus e principalmente aos sinais que você vê próximos dos seus filhos. Nós realmente temos o grave problema de repente sermos engolidos pela correria do dia a dia, pela ocupação dos nossos dias. Mas o maior bem, o maior patrimônio, a maior herança que nós temos da parte do Senhor são os nossos filhos. E depois que as coisas entram e se alojam na nossa vida, muitas vezes elas demoram um grande prazo para sair. Então eu gostaria de dizer o seguinte, uma mensagem para que nós possamos concluir esse bloco, como o pastor Flávio falou, fique atento aos mínimos detalhes. Não tenha medo de fazer as coisas, o medo não vem de Deus, mas fique atento, porque Deus dá os seus sinais e dá todo o recurso que nós precisamos para fugir das ciladas, das lutas e dos embates. E se não vermos, fatalmente vamos nos encontrar com as dificuldades da vida. Olha só, é muito importante isso que nós ouvimos agora. O segundo bloco, o segundo bloco promete, não saia daí. Convide mais alguém para ouvir o restante dessa história, porque vale a pena. Daqui a pouquinho a gente volta, eu vou para um pequeno intervalo, não sai daí. Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral e é uma alegria poder estar dividindo com você a história que nós estamos recebendo hoje do pastor Alessandro, da Sônia, da Cacá. Antes de voltarmos com o Alessandro, eu quero convidar você, pastor, para toda a primeira terça de cada mês, nós temos o café de comunhão do Núcleo de Pastores, Núcleo de Comunhão Pastoral. Você é o meu convidado, está aparecendo aí na sua tela as informações, venha participar conosco de um café, de um tempo de comunhão, para que possamos nos conhecer e estarmos juntos, ok? Eu queria também mandar um abraço para o nosso pessoal da Faculdade São Brás, né? Todo o pessoal da técnica que nos
nos recebe aqui, né, nos seus estúdios, os diretores. Muito obrigado por vocês nos abençoarem tanto. Alessandro, voltando a essa história maravilhosa, você, no final ali eu segurei um pouquinho e que você entrasse na história da Cacá. E eu queria que você agora compartilhasse o que aconteceu depois que você remarcou a cirurgia. Bom, pastor Flávio, é o seguinte, nós agendamos a cirurgia para o dia 14 de fevereiro de 2008, por volta das 6h30 da manhã. E fizemos todo o procedimento que os pais que já levaram seus filhos para algum procedimento cirúrgico já passaram. Saímos de casa mais cedo, demos entrada no hospital, fomos para um quarto aguardar e a enfermeira veio. Mas nesse interim, nós recebemos um documento que todos os pais recebem. E eu resolvi ler aquele documento. Não sei por qual motivo eu resolvi ler aquele documento, mas eu comecei a ler. E aí eu descobri, comentei com a Sônia, que aquele documento dizia que nós estávamos dando uma autorização para o hospital para fazer transfusões de sangue, transplante de órgãos, internamento na UTI, transferência para outros hospitais de referência e dizia que nós estávamos outorgando autorização para o hospital para fazer tudo isso. Eu falei para a Sônia, olha, nós vamos assinar um documento importante aqui, eu não sei por que eu tive o desejo de ler, mas depois eu vim entender. Eu falei para a Sônia, mas esse documento está falando todas essas coisas, então nós estamos praticamente dando uma procuração para o hospital. Eu falei, olha, é muito sério, a gente não imagina quando interna. Né? E aí tudo bem, a Sônia e a Karen foram numa cadeira de roda, a Karen foi dando risada, foi tirando sarro, do jeitinho dela, né? Perguntou se ela viu uma mulher grávida, perguntou o que tinha na barriga da mulher, eu falei que tinha um neném. Ela bateu na minha barriga assim, na tua também tem um, né? Uhum. Aí eu tive que falar pra ela, não, filha, a barriga do pai é de comida, não é de neném, né? Uhum. E, então, assim, só para ter um pouquinho de ideia de quem era a Cacá, né? Nós chegamos ali na sala de espera, a médica e o anestesista vieram buscar ela ali. Ela foi sozinha, entrou sozinha com 3 anos e meio, deu tchau da porta. E eu falei, filha, o pai tá te esperando aqui, daqui a pouco você vem e nós vamos para casa. Ela entrou, foi até o centro cirúrgico, foi conversando com a enfermeira e com o anestesista, entrou dentro da sala de cirurgia, conversando, falando das priminhas que ela tinha, falando da igreja que ela ia, da escola dominical, essas coisas todas que ela tinha ali gravada na mente dela, e tem até hoje. Aí o anestesista colocou ela sentadinha assim na mesa de cirurgia, perguntou para ela, você sabe o que você veio fazer aqui, Karen? Ela falou, eu sei, meu pai falou que eu vim fazer uma cirurgia para poder comer carne. Então assim, a Karen tinha muita consciência do que ela tinha ido fazer ali. E eles iniciaram o processo. E existe um processo numa cirurgia chamado indução da anestesia, que é feita para crianças, que é aquele gás que eles dão, às vezes até mesmo no dentista, mas principalmente antes da cirurgia para poder achar a veia e dar anestesia propriamente dita. Pois bem, quando eles deram o gás, a Karen teve uma reação alérgica. E ali ela teve um problema que o coração dela descompassou. Começou a bater as duas partes do coração junto e com isso não circulava sangue. E o problema disso é que começou a não oxigenar o cérebro. E não oxigenando o cérebro, nós sabemos, todos de casa que têm conhecimento, ou os médicos que estão nos assistindo, sabe que sem oxigenação acontecem as lesões cerebrais. Verdade. E as lesões cerebrais são o que trazem as impossibilidades. Karen ficou em torno de 25 minutos sendo socorrida e eles tentando fazer com que voltasse. Nesse meio tempo aconteceu aquilo. Todas as medicações necessárias, desfibrilações foram 2 e eles conseguiram trazer ela ao seu batimento cardíaco normal, a normalidade da sua função orgânica, né? Você não disse que idade ela tinha nessa época? Ela tinha 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aí eles estabilizaram ela, como chama na medicina, né? Sedaram, no caso, ela, por causa da parte cerebral, e nos chamaram para conversar. Quando nos chamaram, nos levaram numa sala, nós entramos, estava lá o diretor do hospital, a médica responsável pela UTI, o anestesista, os 2 anestesistas e a médica que ia fazer a cirurgia. E aí eles falaram para nós que tinha acontecido um problema.
Aí nós perguntamos que problema aconteceu. Eles falaram, foi durante a anestesia. Aí eu perguntei, foi muito grave? Aí o médico respondeu, não sabemos ainda. Quando respondeu não sabemos ainda, a gente já sabia que tinha sido muito grave. Porque se não sabe aonde está, é porque a coisa foi fora do controle, né? Aí nós perguntamos, né? Mas ela está viva? Eles falaram, não, ela está viva. Minha esposa já começou a chorar, a médica amparou ela. Eu já estava me segurando, porque você fica sem chão. E aí eu perguntei, existe alguma chance dela ficar com lesões, sequelas? Eles falaram, nós não sabemos ainda. Aí nós perguntamos, aonde ela está? Eles falaram, ela vai ser conduzida agora para a UTI, se vocês quiserem acompanhar, vocês podem ir junto. E aí nós falamos, nós queremos. Nesse momento, pastor Flávio, foi um dos piores momentos da minha vida. Porque quando a Karen passou naquela maca, com eles, com o ambu, né, que eles falam, ambuzando, né, bombeando, na verdade a nossa filha passou morta pela gente. A gente teve a nítida impressão que ela estava morta. Né? E ela foi para a UTI, acomodaram ela na UTI, e ali nós começamos com uma luta pela vida. Tanto física como emocional e principalmente espiritual. Porque nós sabíamos que naquele momento não era mais a intervenção médica que tinha que estar ali, mas sim a intervenção divina. Na primeira noite nós fomos procurados para autorizarmos uma saída dela, do hospital que ela estava, até um centro de diagnóstico para fazer uma ressonância magnética. Nos expuseram que o risco dela falecer era muito grande, ela tinha 90% de chance de morrer na ambulância, na UTI móvel, mas eles fariam o possível para conseguir levar ela à decisão, mas que era necessário para saber a situação neurológica. A gravidade da lesão. A gravidade da situação, nem era lesão, eles falavam, mas a situação neurológica, do cérebro dela, né? Meu Deus. E nós fomos para esse centro de diagnóstico, foi feita uma ressonância magnética e, por incrível que pareça, saiu limpa a ressonância. Olha só. Sem nada. E nós saímos muito alegres de lá, regozijando. Nós tínhamos alguns irmãos juntos, que estavam também muito alegres. E o anestesista, que acompanhou todo o processo, falou que, inclusive, na volta, ela ficou lutando contra a cânula, né? Que é o cano de respiração do aparelho, né? Que ela queria que tirasse. E ele falou que isso era um bom sinal. E nós não sabemos qual foi o ataque que aconteceu sobre a vida da Karen naquela noite, que depreciou o quadro dela de tal forma que no outro dia ela entrou num quadro de morte, em que nós ficamos numa situação assim, meia hora, nós estávamos dentro da UTI, ela estava bem, quando nós saímos para fazer um lanche, almoçar e voltávamos, ela já estava ruim. Então nós recebemos uma notícia assim, olha, ela está estável, ela melhorou. Quando nós voltávamos, eles diziam, olha, é os últimos instantes dela, vocês precisam entrar para se despedir. E nós ficamos nessa situação variável durante 3 dias. Durante 3 dias nós não sabíamos o que ia acontecer. Meu Deus. E o quadro dela só depreciando, só depreciando, só depreciando. Ela tinha um sangramento, um vômito de sangue muito grande, que eles não conseguiam saber de onde era. E ela tinha muita dificuldade de manter a temperatura do corpo. Nós entramos num quadro muito grave de convulsões, que não dava nem para dizer que ela tinha convulsão, ela tinha um quadro convulsivo. Então acontecia o seguinte, pastor e irmãos de casa. Ela estava com a temperatura normal, 36,5. De repente ia 37, 38, 39, 40, ela convulsionava. Aí eles vinham, davam 3, 4 anticonvulsivantes, acalmava aquela convulsão, ela ficava 15 minutos, subia de novo, ela convulsionava de novo. E a convulsão, seja ela para qualquer tipo de criança, seja uma criança que esteja com problema ou não, ela gera problemas cerebrais, danos cerebrais, não pode ter. Então a luta começou para saber como é que nós conseguiríamos e por que estava acontecendo aquilo. E foi levada ela para uma segunda ressonância. Nessa segunda ressonância foi assustador, porque apresentou uma lesão cerebral chamada lesão de tronco cerebral. O tronco cerebral é a parte de cima ali, de contato do cérebro e a coluna, é onde manda as informações. O que aconteceu? Como a lesão estava ali, existiam 3 situações que podiam acontecer com a Karen. Não conseguir controlar a temperatura do corpo, que já estava acontecendo. Não conseguir controlar o batimento cardíaco, mas isso nós não estávamos com problema. E não conseguir controlar a parte respiratória, que nós estávamos com esse problema.
Então, sem saber, a equipe médica já contava com a Karen apenas 3 dias de vida, que geralmente é o comum nesse tipo de lesão cerebral. E nós não fazíamos nem ideia, mas sabíamos de uma coisa, que o problema era grande, mas que Deus era maior. Para por aí um pouquinho, porque, Alessandro, nós já estamos chegando ao final desse programa e nós vamos ter um outro programa para continuar a história, porque infelizmente nós temos pouquíssimo tempo aqui. Mas antes de nós encerrarmos esse programa, eu quero dizer para você que Deus fez um grande milagre na vida da Karen, você vai saber disso semana que vem, com o pastor Alessandro continuando essa história. Antes, eu queria que o Alessandro orasse por você que está aí em casa, porque Deus pode curar você agora, aí onde você está, de qualquer problema. Você não sabe o final dessa história ainda, mas eu posso te adiantar, é um final tremendamente poderoso e abençoado, que nós vamos continuar na semana que vem. Alessandro, eu sei que tem muitos detalhes que nós vamos passar na semana que vem, mas eu queria que você encerrasse orando e dando uma palavra para aquele que precisa de cura e de uma esperança agora. Quero falar para você, caro irmão, irmã, telespectador que está aí do outro lado, uma palavra bem rápida dizendo o seguinte: o problema pode ser impossível, mas Deus pode. Deus pode fazer. E nós queremos compartilhar no outro programa as bênçãos decorrentes de tudo isso que a gente viveu, vive e vai viver por mais um breve tempo. E queremos falar um pouquinho também do que isso tem transformado as vidas ao nosso redor. Por isso agora eu quero orar pela sua vida. Gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos. Você que está com um problema difícil, impossível, você que está de repente enfrentando uma situação de saúde, ou uma situação no seu casamento, ou uma situação na sua empresa, não importa a origem do problema, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e realmente estivesse concentrado no que Deus pode fazer, e eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nesta noite abençoar todos aqueles que estão assistindo e sendo ministrados por esse programa. Nós agradecemos por esse veículo que tem levado a bênção do Senhor nos lares e queremos pedir que o Senhor possa usar com mais poder ainda, ó Deus, a cada semana este programa. Deus, neste momento eu abençoo cada irmão, cada irmã que está aí nos assistindo. Eu quero declarar na vida deles que se existem situações impossíveis, o Senhor pode, Deus pode. E por isso, Senhor, eu peço uma ministração especial nessa noite. Que seja acrescentado fé na vida dos meus irmãos, Sim, Senhor. Que seja acrescentado esperança na vida dos meus irmãos, que seja acrescentado principalmente estrutura espiritual, porque a Tua palavra diz que isso está à nossa disposição, basta lançarmos mãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar uma bênção na saúde, no casamento, na vida dos filhos, nas empresas, em qualquer local onde esteja acontecendo um problema. E quero declarar o poder do Senhor, a unção do Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida desses amados. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar uma palavra, ó Deus, de bênção, em que essas pessoas serão atingidas nesta noite pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e assim como tem sido nas nossas vidas, Senhor, nas vidas dos nossos irmãos, na vida dos telespectadores, Senhor, vai acontecer um testemunho vivo, que vai influenciar e afetar as pessoas que estão em volta, e vai gerar, vai trazer um resultado enorme para o reino de Deus e para a vida das pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu consolo, que a Tua bênção, que o Teu ânimo, que a Tua esperança esteja inundando os lares nesta noite, Senhor, e que deste dia em diante seja diferente a vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado por você estar conosco até agora, e semana que vem, convide outras pessoas, convide os seus amigos, aqueles que precisam ouvir esse testemunho, esse milagre. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço. Deus te abençoe.